na primeira parte eu tenho as sílabas gramaticais e na segunda eu tenho as sílabas poéticas. Então vejo que aqui, ó, a gente só conta até o MEI, porque a gente só conta até a última sílaba tônica. Quando a gente fala de 7 sílabas poéticas, nós contamos até a última sílaba tônica da palavra. Ó, aqui o A, sílaba tônica, MEI, sílaba tônica, GEI, sílaba tônica e LÁ, sílaba tônica. Nesse caso aqui, então, o texto inteiro ele tem essa escansão, ela tem essa métrica, essa quantidade de sílabas poéticas. Essa técnica de dividir os versos em sílabas poéticas é chamada de escansão. Então, se vocês ouvirem por aí esse termo escansão, tem a ver com escandir o verso. Escandir o verso é você dividir em sílabas poéticas. Isso é um recurso bastante utilizado na literatura, até principalmente até o século XIX. Com o modernismo isso cai um pouquinho. Os escritores passam a assumir outras formas de produzir texto. A segunda geração romântica também é chamada de geração do ultrarromantismo ou do mal do século. Essa geração tem como principais poetas o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela. Todos esses poetas aqui eles foram agrupados porque a poesia que eles produziam tinha uma forte presença desses elementos aqui. Um sentimentalismo exagerado, ou seja, eu acabei apagando o texto aqui, né? Ô Luiz, que isso? Faça isso. Sentimentalismo exagerado é um sentimento exacerbado, que ele ultrapassa a racionalidade. Outra coisa também bastante comum é a presença de um estilo de vida de boêmia, um estilo de vida noturno, voltado para o vício, prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Então, diferente da geração anterior, que falava do Brasil, da nossa natureza, que falava do índio, que falava da importância de nos tornarmos independentes, essa geração já é uma geração que descobre que o Brasil, mesmo se tornando independente, ele tem problemas. E esses problemas acabam se agravando, porque agora eles não têm mais Portugal como seu aliado para ajudar na resolução deles, né? Então, uma geração de escritores que fica meio frustrada e ele procura trazer isso para a literatura. Sua forma de ver o mundo geralmente é egocêntrica, narcisista, pessimismo. O pessimismo é uma coisa importante. Pessimismo está muito presente na literatura dessa segunda geração romântica. Né? O spleen, que é um termo inglês que traduz o tédio, o desencanto, a insatisfação e a melancolia diante da vida. Deixa eu voltar aqui. Ó. Byronismo se refere ao Lord Byron, que é um escritor inglês que trouxe isso na sua literatura, essa coisa meio pessimista, essa coisa noturna, da vida noturna. Eu acho que um pouco disso, né, parece que eu estou falando da música. Qual é o nome daquela música, gente? Bom, depois eu vou lembrar e falar para vocês. Essa também é chamada geração do mal do século. O mal do século tem a ver com a pneumonia. A pneumonia matou muita gente nesse período no Brasil. Né? Lembrando que nós ainda não tínhamos um tratamento para isso. Eles tratavam também da fuga da realidade, evasão. Fuga da realidade por quê? Porque se a realidade não me agrada, eu procuro formas de escapar. É uma geração do escapismo, que ao invés de falar das coisas que acontecem na realidade, dos temas da nossa realidade na poesia, eles preferem termos que referem à fuga. Então, as fugas são a noite, a vida noturna, onde tudo é escuro, onde tudo não precisa ser muito claro. A fuga da realidade pode ser através da morte, então a morte é um tema muito constante na poesia desses escritores, e também o sonho. O sonho também é uma forma de escapismo na literatura. Outro tema também é a noite, o mistério, acho que eu já falei anteriormente, né? Ambientes fúnebres
de cemitério, por exemplo, ambientes noturnos, misteriosos, apropriados à reflexão sobre a morte, a depressão e a solidão. A mulher, aqui uma questão interessante, porque isso aqui sempre cai, quando cai um poema romântico nas provas do Enem ou nas provas de vestibular, a mulher ela é sempre idealizada. A mulher aqui, na segunda geração romântica, a mulher nunca é tratada como uma mulher real, uma mulher carnal. Mesmo a relação sexual também não é tratada de forma real. A mulher é sempre idealizada, é sempre uma mulher perfeita, uma mulher bonita, uma mulher que tem traços angelicais e geralmente ela é inacessível. Como é que está essa palavra inacessível? Ou seja, o poeta não tem acesso a essa mulher, por quê? Porque ela é idealizada. É sempre um amor meio que platônico. O amor não se concretiza. Olha outra coisa que é interessante também. Ó. Se a mulher é idealizada, se é um anjo inacessível, o amor não se concretiza carnalmente, de forma carnal, né? no real. Em alguns momentos o poeta assume o medo de amar. E eu risquei aqui de novo, está escrito medo de amar. Em alguns momentos o poeta assume o medo de amar. Também é uma questão importante. Então, por que eu estou falando isso? Porque geralmente esses elementos estão presentes na literatura desses escritores e quando você faz uma análise de um texto da segunda geração romântica, é sempre bom identificar esses elementos. A terceira, desculpem, eu selecionei para vocês aqui um texto do Casimiro de Abreu. Famosíssimo esse texto. O Casimiro de Abreu ele é meu patrono na Academia Peruibense de Letras. Esse texto é chamado Meus 8 Anos. Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é um lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Um texto belíssimo também, ele tem uma métrica muito interessante, né? Todos os versos têm a mesma métrica e vejo que a temática aqui ela é voltada o eu lírico, o sujeito lírico, que é quem fala no texto. Então na poesia não tem narrador, vamos lembrar disso, né? Na poesia nós não temos narrador, na poesia nós temos eu lírico ou sujeito lírico. Então o sujeito lírico do texto ou o eu lírico do texto, ele faz uma volta à sua infância. Veja que isso também é uma forma de fuga, né? Que aquele período da infância dele, aquele período das tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, eram tempos bonitos, áureos. Veja que é um texto alegre, que nos remete a uma infância bonita, lembra uma coisa clara. Né? E ele não fala do seu momento atual. Então também aqui nós temos essa característica do escapismo nessa poesia do Casimiro de Abreu. Eu estou tentando fazer sempre um resumo e falando rápido em função do tempo, para a gente não fazer uma aula aqui muito longa. Tudo bem? A terceira geração é chamada geração condoreira. O condor é uma ave muito grande e ela voa a grandes alturas.